A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de conversarmos uma porção de sua palavra. Eu agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao idealizador deste lindo projeto, pastor Gedeon Júnior, por esta oportunidade. Amados irmãos, hoje nós chegamos no fim de 2 Samuel, capítulo 20. Leremos do capítulo 23 ao 26. Aqui fala-se sobre os oficiais de Davi. Diz assim, 23, Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ahilude, era arquivista real. Seva era secretário. E Zadok e Abiatar eram sacerdotes, e Ira de Jair era sacerdote de Davi. No versículo 23, nós não somos informados de que Davi, formal e oficialmente, fez novamente de Joabe capitão das hostes e general em chefe. Talvez isso não fosse necessário. Por quê? Porque Joabe ele estava presente, ele era o general em chefe e Joabe ele tinha um general secundário, Benaia, que era chefe dos quereteus e dos peleteus. E Benaia ele controlava as tropas especiais de elite. Benaia ele já tinha esse posto e ele continua a ocupá-lo. Nós vamos ver que quando fala de Joabe, Joabe ele era quase tão grande guerreiro quanto Davi. E naturalmente, como general em chefe, ele foi honrado em tempos de paz, com muita posição de poder. Ele se tornou, por assim dizer, ministro da defesa, e ele continua a exercer a sua autoridade sobre o exército. E os inimigos de Israel pensariam duas vezes antes de irritar o selvagem Joabe. E quanto a Benaia? Benaia, a sua tarefa era encabeçar um corpo de guarda-costas, composto por mercenários estrangeiros. Esse corpo de guarda-costas formava tropas de elite que serviam o rei de maneira especial. Eles pareciam estar relacionados aos filisteus. E Davi, ele não hesitava em utilizar-se do serviço deles, porque se tinha distinguido como soldados habilidosos e, sem dúvida, se tinha convertido à fé dos hebreus. Além disso, eles tinham uma história anterior de serviço prestado a Davi, que os separara para serem recompensados quando chegassem tempos de paz. Então nós vemos no versículo 23, Joabe comandava todo o exército de Israel e Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os paletitas. E Adonirão era chefe do trabalho forçado. Quando fala de Adorão, este era o principal cobrador de impostos, que também controlava os sujeitos dos trabalhos forçados. Havia certo número de oficiais subordinados a ele, tanto dentre os cidadãos quanto entre os estrangeiros. E a sua autoridade representava uma mudança ou um crescimento no complexo de Davi. Aí nós vemos a figura
de Josafá, filho de Ahilude, que era arquivista real. Josafá, quando nós estudamos o seu ofício, diz assim, filho de Ahilude. Ahilude era o cronista, o relembrador, aquele que conserva os registros estritos dos acontecimentos do reino e das operações do exército. Era um ofício diferente de um escriba, que o escriba, nós vamos ver mais à frente, era um serviço realizado por Zeraias, né? Ou então, como diz aqui a palavra Seva, que dizem que é o mesmo nome. E nós podemos imaginar que Ahilude era também uma espécie de conselheiro real do rei e ainda uma espécie de historiador contemporâneo que tinha o cuidado de anotar registros exatos de todos os eventos supostamente importantes para a época e para Israel, mostrando assim o que? As lições do passado. Ele era chamado conselheiro do rei. Nós vamos ver agora a pessoa de Seva, que era o secretário. Esses Seraías, né, quando a gente estuda, ele era o escrivão de Davi. Ele guardava, ele produzia, ele reproduzia documentos oficiais e ele poderia estar envolvido na escritura de alguns registros históricos. Ele era escrivão, né? E a gente vê que talvez Seva fosse o mesmo Seraías. Os dois nomes eram para o mesmo homem. Agora nós vamos ver sobre Zadok e Abiatar, que eram sacerdotes. Zadok e Abiatar, Zadok era o sumo sacerdote. E Davi, ele não negligenciava o culto divino. A leitura do texto, né, pode nos dar uma impressão de que haviam dois sumos sacerdotes. Aimeleque, de acordo com alguns intérpretes, era o segundo encarregado, sendo o primeiro deputado do sumo sacerdote. E nos dias de Davi, Abiatar era o sumo sacerdote que permaneceu, assim até que Salomão destituiu. E então Zadok foi nomeado em seu lugar. E então Aimeleque se tornou também sumo sacerdote nos tempos de Salomão. Aimeleque era filho de Abiatar. E por outra parte, nós vemos que Abiatar era filho também de Aimeleque. E Aimeleque certamente era o sumo sacerdote que dera os pães da preposição a Davi, e ele foi morto em consequência disso por Saul. Isso está lá em 1 Samuel 21 e 22. E Abiatar, que fugira para Davi, e mais tarde se tornara o sumo sacerdote, e finalmente fora tirado do sumo sacerdócio por Salomão. Nós vamos ver isso em 1 Reis, nos capítulos 1 e 2. Certamente esse Abiatar era filho dele. E aí nós vemos Aimeleque aparece como co-sacerdote de Zadok durante o reinado de Davi. O nosso Senhor disse que Davi comeu dos pães da preposição nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote. Esse texto está lá em Lucas 2, 26. Então, nós devemos compreender
e salientar, né, que Zadok ele aparece como colega de Abiatar, e Abiatar ele foi deposto por Salomão, ele se tornou o único sacerdote e ancestral dos sacerdotes de Jerusalém, que após a reforma instituída por Josias, tornou-se o único sacerdote legítimo em Israel. Isso nós vamos ver em 1 Reis 2, capítulo 27. E 2 Reis 23, capítulo 9. Aí continua. E Irá de Jair, que era sacerdote de Davi. Esse versículo nós vamos perceber que ele era sacerdote, né? Que diz que ele era sacerdote, embora ele pertencesse à tribo de Manassés, o que parece impossível. Por isso, algumas traduções dizem governante em chefe. E a nossa versão em português fala o quê? Em ministro. Talvez ele fosse uma espécie de conselheiro religioso de Davi e não um oficial sacerdote levítico. Na verdade, o termo hebraico usualmente se refere a um sacerdote. Talvez o uso da palavra aqui realmente se refira a um sacerdócio, a uma reminiscência dos primeiros tempos em que os reis tribais também eram sacerdotes, antes de os levitas terem sido estabelecidos como uma tribo de sacerdotes. Essa palavra talvez continuasse a ser usada em um sentido lato, para indicar um homem de alguma função sacerdotal que não pertencesse à tribo de Levi. Então, os ministros aqui, que no hebraico diz oken, né? É a mesma palavra usada, que provavelmente tem um sentido, né? Não é um sentido tão específico de levita na época, mas alguém que ministrava, alguém que aconselhava. Nós vamos ver que lá em 1 Samuel 8,18, fala que os filhos de Davi eram seus ministros. Quer dizer, algumas versões dizem aqui sacerdotes, mas na nossa versão, né, que diz ministro, a fim de evitar a ideia de que qualquer filho de Davi que não era da tribo de Levi pudesse ter servido como sacerdote. E nós vamos ver que Ira era um sacerdote dos tempos de Davi. E a palavra aqui usada significa sacerdote mesmo. E nos tempos anteriores, as cabeças das tribos também funcionavam como sacerdote. Embora esse uso se tenha tornado obsoleto, quando um sacerdócio anterior foi estabelecido. A palavra ainda pode ter sido usada ocasionalmente, num sentido mais lato, e o texto presente pode ser uma instância disso, né? Que aí nós vemos em 2 Samuel 20, 26. Então, para relembrarmos, os oficiais de Davi, aqueles que ajudavam, que trabalhavam, que desenvolviam, né, o que tinha que ser desenvolvido no reinado de Davi. Joabe comandava todo o exército de Israel, Benaia, filho de Joiada, comandava os queratitas e os peletitas, Adonirão era chefe do trabalho forçado, Josafá, filho de Aiúde, era arquivista real, Seva era secretário, Zadok e Abiatar eram sacerdotes, Irá de Jair era sacerdote de Davi. Aqui nós chegamos ao final do livro de 2 Samuel, capítulo 20, quando estudamos os oficiais de Davi. Eu sei que hoje a informação pode ter sido um pouco difícil, né? Mas quando nós lemos é uma fácil interpretação e
eu espero que o Senhor tenha ministrado a vida de vocês de forma especial e que este dia seja um dia de bênção, seja um dia de vitória e, permitindo o Senhor, nós estaremos conversando em 2 Samuel, capítulo 21. É um texto que eu acho belíssimo, mas vai ficar para amanhã, se Deus assim nos permitir. Estaremos aqui mais um dia conversando uma porção da palavra do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.